Mano, galera, para aqui Shugin Sana Kusikelson e você é meu convidado para viajar no mundo das ideias e tentar entender um pouco mais sobre o quanto nós sabíamos o que é viver de verdade. Essa é a terceira ou quarta vez que eu tento gravar esse vídeo, tem um monte de coisa atrapalhando, mas vai dar certo. Eu tô na porta da minha casa, num lugar diferente, em pé pela primeira vez, e esse vídeo é um Q&A, um perguntas e respostas. Eu pedi para algumas pessoas me fazerem perguntas, meus doadores e outras pessoas também no meu WhatsApp, me fazerem perguntas sobre como são as coisas aqui, sobre dúvidas que qualquer pessoa pode ter, e eu vou responder agora. A primeira pergunta ela vem do YouTube. Eu não tenho como abrir aqui porque eu não tenho internet, mas as do WhatsApp eu vou ler. Mas ela tá na tela aqui. Qual que era a pergunta, né? E ela era mais ou menos sobre o que eu faço aqui exatamente, né? Nas Filipinas e na montanha e tal. E eu falei no comentário que não tinha como eu responder escrevendo, porque é muita coisa e realmente é muita coisa. Em resumo, vamos lá. Eu sou responsável por uma matéria chamada WorkEd. É basicamente uma experiência profissional para os alunos, então eu ensino eles não como trabalhar, mas como valorizar o seu próprio trabalho, né? São 2 horas de trabalho. A gente trabalha manualmente também, a gente conserta casas, a gente faz diversas coisas aqui na montanha e aí também aprende a valorizar esse trabalho. E eu também dou aula de typing, que é digitação. Eu sou responsável por todas as tecnologias, então a gente tem 2 antenas novas de uma internet aí do cara mais rico do mundo, que tá funcionando muito bem, eu que coloquei. Me custou um machucado, eu caí de um telhado um dia desse. Apesar de a gente ter essa internet, não temos uso pessoal, então a internet não funciona muito bem ainda. Eu ainda vou ter que subir lá em cima para mandar os vídeos. Tá chovendo. Cara, basicamente é isso. Conserto os computadores, tem alguns notebooks aqui, eu conserto eles. Eu também sou responsável por transformar um livro de músicas em palauano, que é como se fosse um inário, que a minha chefe, que chegou aqui há quase 30 anos, ela aprendeu a língua, criou o alfabeto, ela traduziu 340 músicas, só que nunca gravou elas em versão cantada. Eu tô gravando elas em versão cantada. Não sou só eu cantando, né? Na verdade, eu quase não canto. São os alunos cantando, porque eles têm um sotaque melhor de palauano e tal. Então, é um trabalho conjunto, mas que tá demorando bastante. Depois eu converso com vocês sobre isso. Então, basicamente, é isso que eu faço aqui. Eu tenho um pequeno grupo, tenho responsabilidades na igreja, na escola sabatina, com outreach, que é indo em outras montanhas para falar com pessoas no meu tempo livre, que não tem muito, mas vamos para uma outra pergunta, né? A minha segunda pergunta, ela vem do meu amigo Folks. Inclusive, muito obrigado por fazer a pergunta, Folks. Você é um cara incrível. Quem gosta do universo gamer aí e não conhece o Folks ainda, vai conhecer. Ele é muito bom e ele é um cara incrível, uma pessoa, um ser humano incrível. É um amigo pessoal meu e eu sou muito feliz por isso. A pergunta dele, deixa eu ler aqui com mais precisão, é a seguinte: imagino que nesse tempo que você passou, você já consegue fazer um antes e depois sobre si mesmo após toda a sua experiência vivida. Quais são as coisas mais marcantes que distinguem o Kelson de hoje com o Kelson que não tinha saído do Brasil ainda? Fica com Deus, meu parceiro. Eu vou juntar a pergunta do Folks com a pergunta da Carol Sabino, que é a Carolzinha. Obrigado pela pergunta também, Carol. Ela também é desse universo de internet e tal. E são 2 pessoas incríveis, tanto o Folks quanto a Carolzinha, que assim, a pergunta dela é: como está sendo espiritualmente essa viagem para você? Vamos lá, eu vou responder as 2 perguntas numa mesma resposta. Quando eu saí do Brasil, eu não tinha muita certeza do que seria um propósito pra mim na vida. Eu sabia que eu tava procurando esse propósito, porque eu tenho procurado por esse propósito há muitos anos. Eu falei isso no meu primeiro vídeo, que eu tenho buscado por esse propósito. E aí, vamos moralmente primeiro, né? Eu aprendi a ser um ser humano digno. Vamos lá, antes de sair do Brasil, quando eu tava em casa, na casa dos meus pais, eu não sabia direito lidar com dinheiro, lidar com relações interpessoais profissionais. Eu não tinha noção se eu sabia sobreviver sozinho, se eu teria noções de culinária pra eu não comer só besteira o tempo todo. Eu não sabia se eu recebendo um dinheiro eu ia economizar com ele, eu ia gastar só o necessário com ele e aí não ia acabar de uma vez. Eu não recebo muito dinheiro aqui, mas esse é o ponto. Eu tenho que aprender a organizá-lo, senão eu passo fome. Então eu cresci muito como ser humano, como um homem, como um adulto, e isso me ajudou muito. Acho que moralmente
a esse lado. E espiritualmente eu sou infinitamente melhor. Eu não tinha certeza antes se a minha relação com Deus era digna, era boa o suficiente, sabe? Antes eu sempre achava que eu tava de alguma forma em falta. De alguma maneira eu não tinha certeza de que eu era digno, por exemplo, de me mostrar para o mundo, de me apresentar para as pessoas como um cristão, como alguém que acredita em Deus, alguém que acredita no que eu acredito. Eu tinha medo de que as pessoas me julgassem. E não só pela minha escolha, mas pelas minhas ações. Eu não tinha certeza de que eu falando que eu era cristão era o suficiente de ser cristão. E eu não posso falar que eu sou perfeito, mas é isso que eu entendi aqui, que perfeição não existe e tá tudo bem errar. Se você coloca teu erro e teu coração com Deus, você tá indo pelo menos no caminho correto, sabe? Então eu cresci, a diferença entre o meu antes e o meu depois é que eu cresci moralmente, cresci como ser humano e cresci espiritualmente. Eu tenho uma relação muito mais forte com Deus hoje em dia, com certeza muito graças a isso aqui. Eu vim pra ajudar as pessoas e no caso eu tô sendo ajudado muito mais, eu acredito. Bom, é isso nessa pergunta. Tem mais uma pergunta. Tem 3 perguntas, na verdade, do Miquelin. Ele fez 3 em uma. Ele perguntou se eu já andei de jeepney, a primeira. É verdade que eles gostam muito de karaokê por aí? E qual é a comida mais gostosa que já comeu? Vamos lá. Eu já andei de jeepney. É legal. Quando fui pras férias, foi a primeira vez que eu andei de jeepney. Aqui eles têm eles têm um ônibus que é tipo... É um ônibus normal, só que ele vai pra lugares muito mais distantes. Tipo, é um ônibus de viagem que você entra sem pegar ticket. Você só vai, senta lá e ele fala pra você, pergunta pra você onde você vai e aí ele te cobra a relação com distância, né? E aí o jeepney é bem mais barato e ele é bem menor também, não cabe tanta gente quanto um ônibus. Mas ele também vai em distâncias bem longas e é bem legal, vou te falar. Eu tenho no vídeo das minhas férias da Coreia, vou colocar ele aqui, tem eu andando no jeepney. Bem no início do vídeo, tem eu tô numa van, que é um dos shuttle, que é um dos veículos aqui, que eles andam muito. Depois do shuttle eu tenho um vídeo que eu gravo ele com o meu celular, na contramão. Tipo, o jeepney tá indo pra cá e eu gravo o rosto das pessoas e a estrada e ficando pra trás. Nesse vídeo eu tô num jeepney. E é legal, é bem legal. Te falar, eu andei de trike também, que é aquele triciclozinho que... Aqui ele é um pouco diferente do que a gente conhece. Normalmente a gente conhece o Ape, mas aqui eles têm um trike que é uma coisa um pouco diferente. É uma moto mesmo adaptada com uma carroceria no lado direito. Tá, e a segunda pergunta é se eles gostam de karaokê. Não tanto quanto na Coreia. Quando eu fui na Coreia eles gostavam muito de karaokê. Mas eles gostam do mesmo jeito que, por exemplo, na Coreia. Eles estão num rolê, bebendo, e aí na hora que já estão maluco da cabeça, eles vão num karaokê. É o rolê pós-bebê. Eu nunca fui numa coisa dessa, porque, primeiro, eu moro na montanha, não moro na cidade, mas eu sei que eles gostam porque eu tenho amigos, eu fiquei um tempo, depois da Coreia, eu fiquei um tempo em Manila, em perto de Manila, e eu vi que eles gostam realmente disso. É engraçado, não é uma coisa muito comum no Brasil, mas eu acho legal o karaokê. Se não fosse um rolê de bêbado, eu teria ido, mas é um rolê de bêbado. Eu vou num rolê com os amigos em São Paulo, por exemplo, na Augusta, eu fui em alguns, e tipo, eles bebem, eu não bebo, mas ninguém tá bêbado já. Esse rolê é depois de já ter bebido, eles vão, aí não é pra mim, não combina muito comigo. A terceira pergunta é qual é a coisa mais gostosa que eu já comi? Cara, eu podia falar um monte de coisa, muita coisa legal, é bem gostosa aqui. Eles têm ralo-ralo, eles têm chicken adobo, tem o durian, que é uma fruta que é bem legal, bem gostosinha também, mas a coisa que eu mais gostei aqui, assim, de pratos preparados, foi o bukopai. Bukopai é uma torta de coco, que, cara, é muito bom. Recomendo provar. Se você achar a receita na internet, chama bukopai, coloca um pouquinho mais de açúcar, porque as coisas aqui são todas doces, mas nada é muito doce. Tipo, nada é muito doce. Nem sorvete aqui não é muito doce. E a minha última pergunta é... Eu tava falando com meu amigo Rafa, o Miquelin conhece. Muita gente conhece, na verdade, que assiste meus vídeos. Então, o Rafa Boy, um amigo, um irmão pra mim. Ele é meu doador também. Ele é uma das minhas referências como ser humano incrível, sabe? Ele é um cara incrível, me ajudou muito pra vir pra cá. Te amo, mano. A pergunta dele não foi exatamente feita nesse momento, mas ele perguntou pra mim quando eu iria embora pra casa, quando que eu voltaria pro Brasil. E aí eu vou falar pra vocês que meu contrato começou em março e termina em dezembro, mas isso não significa que eu vou voltar pro Brasil.
Isso significa que, na verdade, eu preciso da ajuda de vocês, da ajuda dos meus doadores e de quem mais puder para que eu consiga renovar o meu contrato. Quem não sabe disso ainda, para vir para cá, para abrir o contrato, eu tive que fazer um processo de arrecadação que foi para conseguir dinheiro para eu vir para cá e sobreviver esse ano, né? E aí eu recebo alguma parte dele de volta em seguro de saúde, seguro de vida e também em salário, né? Um stipend, um estipêndio. Não é exatamente um estipêndio, mas e que essa palavra não existe muito comum no Brasil. As pessoas não sabem o que é um estipêndio. Mas é o meu salário, que não é exatamente um salário, não é uma coisa suficiente para sobreviver numa sociedade normal. É porque eu tô na montanha, é porque eu tenho ajuda, já tenho uma casa que eu não preciso pagar aluguel. Normalmente as outras pessoas de outros países têm que pagar aluguel, mas isso é um assunto para outro momento. Então eu preciso basicamente continuar o meu trabalho que eu tô fazendo aqui e não vai dar para terminar. E eu preciso de ajuda de vocês, com doações, com orações, para continuar aqui mais tempo, para abençoar e para ser abençoado nesse lugar. E eu vou deixar aqui na descrição um pouco mais sobre tudo que eu tô aprendendo nesse lugar, tudo que eu tô fazendo. Se você quiser conversar comigo diretamente, eu vou deixar meu e-mail na descrição. É o mesmo e-mail do Pix. É só você mandar um e-mail. Se você conseguir me ajudar com isso, eu fico extremamente agradecido e vou continuar orando para que Deus me ajude. Ele colocou essa vontade de continuar aqui por mais um período no meu coração e eu preciso da sua ajuda para que isso aconteça. Minha internet aqui não é muito boa, então eu vou ficando nessa. Mais histórias sobre esse lugar incrível que tem me ensinado tanto todos os dias. Eu deixo para uma próxima. Obrigado para todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixa um like, compartilha com os amigos, comenta mais perguntas para um próximo vídeo. Eu não sei quando vai sair um próximo vídeo de perguntas e respostas, mas até o final de outubro sai outro, eu acredito. É isso, eu vou ficando por aqui. Tchau!